Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar mais uma aula do curso preparatório para o Colégio Pedro II, na parte da legislação, e eu vou trabalhar na aula de hoje o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, Lei 8069 de 1990, ok? Vamos lá começar a nossa aula. Bom, o Estatuto da Criança e Adolescente assegura o direito à vida, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de um bom desenvolvimento dessa criança, desse adolescente em sociedade. Né? O artigo 2 do Estatuto, do ECA, diz que são consideradas crianças pessoas até 12 anos de idade incompletos e adolescentes aqueles que têm entre 12 e 18 anos de idade. Então, cuidado, botei em vermelho exatamente por isso, né? Então, crianças de 0 até 12 anos de idade incompleto são consideradas crianças pelo ECA. De 12 anos até 18 são considerados adolescentes. É importante assegurar que crianças e adolescentes tenham prioridade absoluta em suas necessidades e interesses. Outro detalhe muito importante que costuma muito cair em concurso, né? Apesar de que essa pergunta sobre o Estatuto da Criança e Adolescente ele fez com várias afirmações, entre elas tinha essa, né, da idade. As perguntas do concurso de 2018 foram muito capciosas, muito difíceis sobre legislação, né? Então, cuidado para essa observação que está aí embaixo, né? Casos tipificados na lei podem considerar no Estatuto da Criança e Adolescente pessoas entre 18 e 21 anos, como também adolescentes. Tem casos tipificados na lei, são casos de muitos, muito diferenciados, muito específicos. Não vale a pena a gente detalhar, mas tem condições em que são consideradas crianças ainda entre 18 e 21 anos de idade. Né? Então, muito cuidado. 0 até 12 anos incompletos são crianças, de 12 até 18 de idade, adolescente. Casos específicos podem considerar adolescente pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Falou? Cuidado com isso, hein? Bom, quais são os direitos fundamentais que são assegurados no Estatuto da Criança e o Adolescente? Né? Bom, os direitos fundamentais previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, né? Lembrando que todas as crianças e adolescentes gozam dos direitos inerentes à pessoa humana, garantido pela Constituição Federal, né? E outros meios também legais, e tem também todas as oportunidades, todas as facilidades a fim de assegurar o desenvolvimento físico, mental, moral, intelectual e social em condições de liberdade e dignidade, artigo 3 do ECA. Né? Muito importante isso. Direito à vida e à saúde. Vejamos a importante disposição do artigo 7º, que trata sobre direito à proteção à vida e à saúde. Essa aula eu estou fazendo um resumo do Estatuto. O Estatuto tem mais de 270 artigos, né? Aquela parte toda que é mais específica para a educação. Então, artigo 7º, a criança e adolescente tem direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, esse é o direito à vida e à saúde. Vamos para frente. Ainda é assegurada a todas as mulheres acesso ao programa e às políticas de saúde da mulher e do planejamento reprodutivo. E a gestante, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal, pós-natal, integral no Sistema Único de Saúde. Isso diz o artigo 8º. Nesse sentido, há previsão de alguns direitos para as mulheres, tais como atendimento pré-natal, grupos de apoio à amamentação e assistência também psicológica. Né? As obrigações dos hospitais em relação à saúde da gestante é muito importante. Outro ponto importante são as obrigações dos hospitais públicos e particulares em relação à saúde da gestante, que vão ser descritos no artigo 10. Primeiro, manter registro das atividades envolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. 2. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. 3. Proceder exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidade do metabolismo recém-nascido, bem como prestar orientação dos pais. Aqueles exames do pezinho, entre outros. Fornecer a declaração do nascimento, onde constem necessariamente
as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Ou seja, essas condições são muito importantes, mas a gente tem algumas outras que vão complementar. 5. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. 6. Acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando as orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. Ainda, nos casos de internação, os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva, de cuidado intermediário, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável da criança e do adolescente. Inclusive, o ECA previu crimes relacionados ao descumprimento dessas condutas. Deixar o encarregado de serviço ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde gestante manter registro de atividades envolvidas. Né? Deixar o médico, enfermeiro, dirigente de estabelecimento de atenção à saúde gestante identificar corretamente o neonato ou parturiente. Isso tudo é colocado e estabelecido como crimes relacionados ao descumprimento dessas condutas. Gente, é muito difícil essas partes que eu estou citando agora caírem num concurso específico do magistério, mas mesmo assim eu coloquei um resumo mais ampliado. Mas agora vem uma parte importante, essa parte é muito interessante, sempre ligada à educação, a relação dos maus tratos. Os casos de suspeita ou conformação de castigo físico, de tratamento cruel, degradante e de maus tratos contra a criança e adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Artigo 13. Nesse sentido, o médico, professor, professora ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde, de ensino fundamental, pré-escola ou creche, deixar de comunicar a autoridade competente, os casos que tenham conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus-trato contra a criança e adolescente, está cometendo crime previsto no artigo 245 do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, gente, a questão dos maus-tratos é muito importante e cabe ao professor, basicamente, aos professores e professores, estabelecimentos de ensino e o estabelecimento de saúde, identificarem hematomas, identificarem algum sinal de maus-tratos, aquela criança que fica amoada, ou seja, é a escola e a unidade de saúde que são, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, os responsáveis por a identificação desse tipo de maus-tratos. E por isso tem a lei do menino Bernardo, né? Daí essa inclusão. Né? Eu coloquei essa lei resumida, mas ela repete o que a gente falou, mas para vocês saberem. Se falarem da lei do menino Bernardo, né? A lei 8.069, de 3 de julho de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar, então, no ECA, o artigo 18A, 18B e 70A, que é exatamente da lei do menino Bernardo, que foi um caso do menino que teve maus tratos e ficou muito famoso. Então, essa lei foi um adendo à ECA, né? Que a gente repete em alguns instantes, mas só para vocês saberem a questão da lei do menino Bernardo. Então, vamos lá. O que incluiu foi o acrescido no ECA. Artigo 18A. A criança ou adolescente tem direito de ser deixado, tem direito de ser educado e cuidado sem uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Isso é muito importante. Então, qualquer tipo de castigo físico, tratamento cruel, discriminatório, degradante, ou então formas de correção de disciplina que atinjam essa criança na sua integridade, não só física, como moral, né? Então, essa correção, essa disciplina ou educação, ou qualquer outro pretexto que faça com que essa criança passe por esses maus tratos, é considerado crime. Parágrafo único do artigo 18A, que foi incluído na ECA, né, da Lei do Menino Bernardo. Para fins dessa lei, considera, primeiro, castigo físico, são de natureza disciplinar punitiva aplicada com o uso de força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão, tratamento cruel degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize essa criança ou esse adolescente. Prosseguindo aí, artigo 18b.
os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar das crianças e adolescentes, tratá-los, educá-los, protegê-los, que utilizarem castigo frio, tratamento cruel, degradante, como forma de coerção, disciplina, educação, estarão sujeitos, sem prejuízo de outra exceção capaz, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Então, veja bem, as punições de quem comete maus tratos à criança. Primeiro, encaminhamento ao Programa Oficial Comunitário de Proteção à Família. Né? Segundo, encaminhamento ao tratamento psicológico ou psiquiátrico. Encaminhamento a cursos de programas de orientação. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. Quinto, advertência. Parágrafo único. Medidas previstas nesse artigo são aplicadas pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais. Continuando agora, artigo 70A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir também formas não violentas de educação de crianças e adolescentes, tendo como as principais ações, artigo 70 também incluído, né? Então vamos lá, incluir o artigo 18A, 18B no ECA e o 70A. Então, qual vão ser as principais ações? Primeiro, a promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante dos instrumentos de proteção de direitos humanos. 2. A integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, com os direitos da criança e do adolescente e com entidades não governamentais que atuam na proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. 3. A formação continuada, a capacitação dos profissionais de saúde, educação e assistência social e demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e contra o adolescente. Continua no 4. O apoio e incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam violência contra a criança e o adolescente. 5º, a inclusão nas políticas públicas de ações que visem garantir o direito da criança e do adolescente desde a atenção pré-natal e de atividades junto aos pais e responsáveis com o objetivo de promover a informação, a reflexão, o debate e orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante no processo educativo. 6º, a promoção de espaços intersetoriais, locais para as articulações de ação e elaboração de planos de atuação conjunta focados na família, em situação de violência, com participação de profissionais de saúde, assistência social, de educação e de órgãos de promoção e proteção da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Bom, na continuação da lei, né, do Estatuto das Crianças e Adolescentes, o parágrafo único vai dizer o seguinte: as famílias com criança e adolescente de deficiência têm prioridade ao atendimento nas ações e políticas na prevenção e proteção. Artigo 2, artigo 13, artigo 245, né, da ECA passam a vigorar com as seguintes alterações. Alteração do ECA a partir de crianças e adolescentes com deficiência. Né? Os casos suspeitos de confirmação de castigo físico, tratamento cruel, degradante, maus trato contra a criança e adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Artigo 9º, parágrafo 9º do artigo 3º. Os conteúdos relativos aos direitos humanos, à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e adolescente serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares que tratam o caput desse artigo, tendo como diretriz a lei da ECA, né, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Então, veja bem, a gente colocou a questão do artigo 18A e B e do 70, que é da lei do menino Bernardo, e continuamos com algumas modificações da lei que passaram a vigorar no artigo 13. Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. No artigo 15º, né, a criança e o adolescente tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade com pessoas humanas e processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Né? Direito à liberdade. Assim, a lei nos apresenta os aspectos referentes à liberdade. Artigo 16. Ir e vir, estar nos locadouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas restrições legais. 2. Opinião e expressão. 3. Crença ao culto religioso. Liberdade de crença e de qualquer culto religioso.
né? Brincar, praticar esporte, divertir-se, é o 4. O 5º, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação de qualquer tipo. 6º, participar da vida política na forma da lei. 7º, buscar refúgio, auxílio e orientação. Assim, encontramos condutas tipificadas para proteger a liberdade da criança e do adolescente, como podemos ver no artigo 230. Privar a criança ou adolescente da sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem deixar em flagrante o ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente, é considerado um desrespeito. O direito ao respeito, referente ao artigo do respeito, artigo 17, trata da inviabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideais e crenças dos espaços e objetos. Muito cuidado, né? Então, a própria criança, com essa questão, principalmente da questão do direito de preservação da imagem, quando você fotografa um aluno na escola, ou quando você passa isso, você tem que ter autorização do pai responsável para publicizar essas imagens, né? Cuidado, o pessoal gosta muito de tirar foto, às vezes postar uma foto assim nas redes sociais. Se um pai daquela criança, daquele adolescente, olhar essa foto e não concordar com ela, se você não tiver autorização, isso é muito comum. Você está violando esse direito ao respeito dessa criança, que é a preservação da imagem. Então, muito cuidado. Fotos de criança em atividade, na escola, é muito complicado. Eu estou falando na escola porque é professor. Essa foto da criança em qualquer atividade, vocês percebem que os jornais, essas crianças, como não são assim, um alvo assim, de crianças perdidas, algum atentado, alguma violência grave, essas crianças têm um rosto nublado, né? Exatamente por preservação da imagem da criança. Bom, continuando. Nesse sentido, podemos contar condutas tipificadas pelo crime do artigo 232 como infrações administrativas. Expor a criança e adolescente fechando o constrangimento. Artigo 232. Divulgar a imagem e informações da criança e do adolescente. É o que eu falei aí. Então, muito cuidado, porque esses artigos são muito específicos e a preservação da imagem é problemático se for no caso do professor, da professora, da própria escola, sem autorização dos pais responsáveis. Direito à dignidade. Artigo 18, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vejatório ou constrangedor. Ainda relacionado ao direito à dignidade, sabemos que a criança e o adolescente devem ser educados sem uso de castigo físico, tratamento cruel e degradante. Isso aí está lá na lei do menino Bernardo, que foi incluso nos 8 anos, nós já falamos sobre isso. Assim, é válido conhecer essa definição apresentada no ECA. Né? Castigo físico, ação de natureza disciplinar punida por causa do uso da força sobre criança, adolescente que resulta em sofrimento físico, lesão. 2. Tratamento cruel do degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança, que humilha, que ameaça, que violência. Nós já botamos isso, mas é importante a gente revisar, porque a gente está fazendo um resumo e aparece. Sempre é interessante falar sobre a questão de maus tratos, isso é muito importante, hein? Logo, os responsáveis que utilizarem castigo físico, tratamento cruel e degradante, estão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, as seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade pelo conceito tutelar, artigo B. Volto a dizer, isso já foi falado, estamos reafirmando. Caminhando ao Programa Oficial Comunitário de Proteção à Família, caminhando ao tratamento psicológico psiquiátrico, caminhamento de curso de programa de orientação, obrigação de encaminhar a criança ao tratamento de especialidade da advertência. Quais são os principais direitos da criança? Né? Não se preocupe que nós reafirmamos isso, que o nosso resumo, quando a gente fala desses direitos, a gente volta à questão dos maus tratos, porque é muito importante. Direito à liberdade, respeito à dignidade, direito à liberdade da criança, tem o direito de vir, estar em espaço público, comunitário, questão de direito teatral, expressão da criança de brincar, participar da vida da família. Ser protegido contra o sofrimento físico e psicológico, dignidade, conduta devem ter integridade física e moral preservada, incluindo preservação da imagem, identidade e autonomia da lei. Direito à convivência familiar e comunitária, direito da criança ser educada por sua família, excepcionalmente por uma família adotiva, em ambiente que esteja garantido o seu desenvolvimento integral. Direito à educação, esporte e lazer. Toda criança e adolescente tem direito à educação para o seu desenvolvimento pessoal, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício da cidadania. Esse direito deve garantir que tenham condições de acesso e permanência igualitária na escola, que sejam respeitados pelos seus educadores, que possam contestar critérios de avaliação, podendo se expressar e recorrer a instâncias escolares. O ECA ainda assegura o direito de participação em entidades estudantis e o acesso à escola pública gratuita mais próxima à residência. Esse direito à educação, esporte e lazer é muito importante. Isso pode ser, sim,
tema de questão. Então, todo adolescente e criança tem direito à educação, procedimento pessoal, qualificação para o trabalho, preparo para o exercício da cidadania. Esse direito tem condições de garantir, tem que acesso e permanência igualitário na escola, respeitado pelos seus educadores, possam contestar critérios de avaliação, podendo se expressar e recorrer às distâncias escolares. O ETA ainda assegura o direito à participação em entidades estudantis e o acesso à escola pública e gratuita próximo à sua residência. Isso às vezes não é respeitado, mas está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Direito à profissionalização e proteção ao trabalho. É proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos de idade, exceto na condição de aprendiz. Né? Tem um programa sobre jovem aprendiz. A formação técnica profissional deve obedecer a seguinte regra: garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente, horário especial para o exercício do trabalho. Volto a dizer, jovem aprendiz é a lei que tem essa possibilidade de trabalho da criança nesse período. O adolescente não pode estar no período noturno, considerado entre 22 e 5 horas, em funções e locais perigosos e insalubres e onde seu desenvolvimento físico, emocional, moral, psicossocial esteja ameaçados ou prejudicados. O adolescente aprendiz deve ser assegurado de seus direitos trabalhistas e previdenciários. O que é mais cobrado, então, já estamos chegando ao final do nosso trabalho, quer dizer, estamos passando da metade, né, mais para o final, o que é mais cobrado no Estatuto da Criança e Adolescente na área educacional? Eu estou sempre revisando essas coisas. Artigo 53 ou 59, direitos à educação, a gente já trabalhou com eles. O 131 ao 140, conselho tutelar, a questão dos maus tratos, que a gente viu e reviu, e os conceitos iniciais. Então, agora a gente vai trabalhar mais com o conselho tutelar, que a gente ainda não tinha visto. Então, esse é um resumo. Então, passando da metade da nossa aula, é importante a gente entender isso. Bom, vamos lá. No direito à educação, que é o capítulo 4, né? Então, vai falar do direito à educação, ao esporte, à cultura, o esporte e o lazer. Tem direito à educação, visando o desenvolvimento da pessoa, preparo exercício da cidadania e qualificação para a base, assegurando-nos, né? 1. Igualdade de condições para ser permanência na escola. 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. 3. Direito de contestar critérios avaliativos às crianças. 4. Direito à organização participativa estudantil. Percebe que muitas vezes a gente volta, mas é porque a gente está fazendo um ir e vir para forçar a memorização de vocês. Continuando. 5. Acesso à escola pública, tudo e próximo de residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a etapa do ciclo de ensino catambar. Redação pela Lei 13.845 de 2019. Então, perceba, a gente falou mais da garantia dos irmãos, não estava na anterior. Por quê? Porque isso aí foi um adendo da lei. Né? Então, cuidado. Garantia vagas próximo à sua residência e também estabelecendo a irmãos que frequentam a mesma etapa do ciclo da educação básica, esse direito. Parágrafo 1. Direito dos pais responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, perceba que os adendos a gente vai colocando. Artigo 53A. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e estabelecimento congênero assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento do uso da dependência de drogas ilícitas, incluído pela Lei 13.840 de 2019. Então, percebe que tem uns adendos da lei aí que é muito importante. Artigo 54. É dever do Estado assegurar a criança e adolescente. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. É a questão daquele horário para fazer EJA e tudo mais. 2. Progressiva extensão e obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular do ensino. É aquela várias questão da pedagogia inclusiva, né? Apesar da gente terem escolas especializadas, como o INE, Instituto Nacional de Educação e Estudo, Benjamin Constant, etc., você também tem direito à rede regular de ensino, mesmo para essas crianças nessa necessidade. Atendimento em creche para escolas, crianças de 0 a 5 anos de idade, redação dada pela Lei 13.306 de 2016. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e da criação artística, seguindo a capacidade de cada um. 6. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do adolescente trabalhador. 7. Atendimento do ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo 1º. Acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo 2. O não oferecimento de ensino obrigatório pelo porteiro público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente.
3. Compete ao poder público recensear os educandos, no ensino fundamental, fazer eles chamados, zelar junto aos pais responsáveis pela frequência da escola. Ou seja, a gente viu até na questão da pandemia, a busca ativa, né? Então, essas crianças que estão faltando à escola, né, a escola é responsável a fazer essa busca ativa, procurar saber pelos pais por que essas crianças não estão indo para a escola. Isso é muito importante também. Artigo 55. Os pais responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino, ou seja, a inserção dessas crianças no ensino é obrigatória. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de 1. Maus tratos envolvendo seus alunos. 2. Reiteração das faltas injustificadas e evasão escolar, esgotados os recursos escolares, ligar, procurar. 3. Elevados níveis de repetência. Isso é muito importante porque isso faz parte dos dirigentes de estabelecimentos de ensino e é bom que vocês fiquem atentos para isso. Artigo 57. Também na hora, estamos falando do capítulo 4, né? Do direito à educação. O poder público estimular a pesquisa, experiência e novas propostas relativas ao calendário, seleção, currículo, metodologia didática e avaliação com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. É aqueles programas que fazem aceleração dessas crianças que, por algum motivo, ficaram com alguma repetência, né? Artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artigos históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo a esta a liberdade de criação, acesso às fontes de cultura, etc. Artigo 59. O artigo ficou num lugar erradinho aí, desculpem. 59. Os municípios, com apoio do Estado da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programas culturais, esportivos de lazer voltados para a infância e para a juventude. Muito importante. Agora a gente vai falar do capítulo 5, Conselho Tutelar. Outro capítulo muito importante. A gente fez voltamos até um pouco aí algumas partes que a gente já tinha mencionado sobre o capítulo 4, né, do direito à educação, agora capítulo do Conselho Tutelar, muito importante. Isso cai muito, fiquem atentos, né? Bom, disposições gerais do Conselho Tutelar. Artigo 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, ou seja, não é um órgão jurídico, isso caiu na questão de 2018, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei. Artigo 132. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá no mínimo um conselho tutelar com órgão integrante da administração pública local, composto por 5 membros, escolhido pela população local para o mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Redação dada pela Lei 13.824 de 2019. 77. Estatuto da Criança e Adolescente. Ou seja, essa questão aí é que esse Estatuto da Criança e Adolescente veio a palha do Estatuto aí, me desculpe. Artigo 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar serão exigidos os seguintes requisitos. Muito importante, artigo 131, 132 e 133. Vamos prestar muita atenção, vamos memorizar isso. Segurar cada membro do Conselho Tutelar, para cada membro se candidatar ao Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos. Reconhecida idoneidade moral, 2. Idade superior a 21 anos, 3. Residir no município que ele está prestando a candidatura ao Conselho Tutelar. Artigo 134. A lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, às quais é assegurado o direito à redação pela Lei 12.000 de 2012. Cobertura previdenciária, né? Gozo de férias anuais remuneradas acrescido de 1/3 do valor da remuneração mensal. Licença maternidade, licença paternidade, gratificação natalina. Percebe que isso tudo aí foi para essa lei 2012. Né? Parágrafo único. Constará da lei orçamentária municipal e da do Distrito Federal previsão de recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. Isso é muito importante. Artigo 135. O exercício efetivo da função de conselheiro ou conselheira constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Também a mesma lei. Artigo 136. São atribuições do Conselho Tutelar. Muito importante. Atender as crianças e adolescentes às hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101
de 1 a 7. 2. Atender e aconselhar os pais responsáveis aplicando as medidas previstas no artigo 129. 3. Promover a execução das suas decisões, podendo, para tanto, né, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência e trabalho, representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal dos direitos da criança e do adolescente. 5. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. 6. Providenciar medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentro dos previstos pelo artigo 101 o artigo 6, adolescente do autor do ato infracional. 7. Expedir notificações. 8. Requisitar certidão de nascimento de óbito da criança ou do adolescente quando necessário. 9. Assegurar o poder executivo local de elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento de direito da criança e adolescente. Representar em nome da pessoa, da família, contra a violação dos direitos previstos no artigo 5º, artigo 3º, parágrafo 3º, inciso 2 da legislação federal. 11º, representar o Ministério Público para efeito das ações de perda e suspensão do poder familiar após esgotar as possibilidades de manutenção da criança e do adolescente junto à família natural. Né? Promover e incentivar na comunidade, nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para reconhecimento de sintomas de maus-trato das crianças e adolescentes. Parágrafo único. Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente o fato ao Ministério Público, prestando informações sobre os motivos para tal entendimento e as providências tomadas para orientação e apoio e a promoção social da família. Artigo 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Capítulo 3. Da competência. Artigo 138. Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante no artigo 137. Ou seja, nós temos no Conselho Tutelar alguns aspectos muito interessantes, né? Agora, vocês têm que entender que é um tema de extrema relevância, que costuma cair nos concursos, porque isso envolve, né, a comunicação e a relação entre professores, educadores com os conselheiros tutelares de cada município. Vamos continuar aí. Agora é da escolha dos conselheiros. Artigo 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar está estabelecido em lei municipal, realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro e no ano subsequente ao da eleição presidencial. A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. E, parágrafo 3º, no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é vedado o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Ou seja, é uma eleição muito parecida aos trâmites das eleições de cargos eletivos políticos. Né? Artigo 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar estabelecido em lei municipal. Não, isso nós já lembro, me desculpe. 140. São impedidos de servir ao mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogros, genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunadio, tio, sobrinho, padastro ou magistrado de teatro. Ou seja, é a questão da impessoalidade. Né? A gente pensa que o Conselho Tutelar vai ter mais ou menos esse caráter de impessoalidade. Então não pode ter parente nessas condições. Né? Parágrafo 1. Entende o impedimento do conselheiro na forma desse artigo em relação à autoridade judiciária e ao Estatuto da Criança e do Adolescente representante do Ministério Público, com atuação da Justiça, da Infância e da Juventude em exercício da comarca, foro, regional ou distrital. Então, vamos fazer agora um pequeno resumo com as principais mudanças da legislação complementar que influenciaram na aplicação do Estatuto da Educação e Adolescência. Né? A Lei 13.010, de 26 de julho de 2014, vai dizer que essa lei vai proteger a criança e adolescente com qualquer tipo de educação que envolva uso de violência, degradação física, moral ou psicológica. Adicionou 3 artigos e é conhecida como a Lei do Menino Bernardo. Nós já trabalhamos isso, deixamos isso bem claro, mas é importante porque é um resumo de umas mudanças. Às vezes as mudanças também são alvo de pergunta no concurso. Né? Instituição da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, né?
a Lei 13.798, 3 de janeiro de 2019, a Lei 13.812, de 16 de março, alterou a idade mínima para a viagem das crianças e adolescentes sem acompanhante ou responsável, de 12 para 16 anos. Também criou o Cadastro Nacional de Crianças Desaparecidas. A Lei 13.824, 9 de maio de 2019, permite a reeleição de conselho eleitoral por vários mandatos consecutivos. Essas são as mudanças, mas nós temos também mudanças que aconteceram em 2022. Né? Então, publicado na quinta-feira, dia 19, Diário Oficial, a Lei 14.340, 18 de maio de 2022, que altera a Lei da Alienação Parental, Estatuto da Criança e Adolescência, do ECA, para estabelecer procedimentos adicionais para a suspensão do poder familiar. Essa é uma lei que dificilmente vai cair no concurso, mas como é uma alteração, eu passo para vocês. Tá? Essa lei altera procedimentos relativos à alienação parental, né, para estabelecer procedimentos adicionais para a suspensão do poder familiar. Né? Alienação parental, você sabe, o pai ou a mãe que não estão cumprindo com a sua obrigação de acompanhar e desenvolver as crianças. Parágrafo 1. Assegurar a criança ou adolescente ao genitor, garantia mínima de visitação assistida no fórum em que se trata a ação em que entidades conveniadas com a justiça, ressalvo casos em que há iminente risco a prejuízo da integridade física ou psicológica da criança, do adolescente, atestado profissional eventualmente designado pelo juiz de acompanhamento. Ou seja, essa criança tem uma alienação parental do pai ou da mãe, mas tem também um processo de maus tratos envolvendo esse afastamento. Então, essa aqui é a ressalva aí. Parágrafo 4. Na ausência dos suficientes e eventuais responsáveis pela realização de estatuto psicológico, biopsicossocial, de qualquer outra espécie de avaliação técnica exigida por essa lei ou por determinação judicial, a autoridade judiciária poderá proceder na menção do perito com qualificação e experiência pertinente ao tema nos termos dos artigos relacionados a essa lei. Artigo 6 foi revogado, parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Acompanhamento psicológico e biopsicossocial deve ser submetido a avaliações periódicas com emissão pelo menos de um laudo inicial que contém a avaliação do caso indicativo da metodologia a ser empregada, de um lado final ao termo do acompanhamento. Artigo 3º. Né? Passa a vigorar a acrescida do artigo 8. Sempre necessário depoimento oitivo de criança e adolescente no caso da alienação parental. Eles serão realizados obrigatoriamente nos termos da Lei 13.352, sob pena de nulidade policial, ou seja, a criança tem que ser ouvida. Artigo 4. Artigo 150 da lei do ECA, né, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, 3º e 4º. Artigo 157. Parágrafo 3º. A concessão da liminar será preferencialmente concedida em entrevista com a criança e adolescente perante a equipe multidisciplinar de oitiva de outra parte nos termos da lei 13.431. Né? Se houver indícios de ato de violação do direito da criança ou de adolescente, o juiz comunicará o fato ao Ministério Público e encaminhará os documentos pertinentes. Artigo 5º. Os processos em curso que se refere à Lei 12.318, né, que estejam pendentes de laudo psicológico biopsicossocial há mais de 6 meses, quando a publicação dessa lei, terão um prazo de 3 meses para apresentação e avaliação requisitada. Revoga-se o inciso 5 do caput e tudo mais. Bom, a gente tem, então, um resumo do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, com ênfase nos principais detalhes. Eu coloquei a alteração da alienação parental de 2022 porque é a última atualização da ECA e para não deixar de colocar a atualização. Dificilmente a alienação parental vai cair no nosso concurso, mas é importante os aspectos que eu coloquei ali e ressaltei, né? Os direitos fundamentais, da questão do direito à educação, aquelas questões que costumam cair constantemente no concurso, é interessante que vocês, né, visualizem, né? Que é a questão do artigo 56 e 59 do direito à educação, que está bem enfatizado, às vezes está repetido, mas é para dar uma ênfase, do questão do conceito tutelar, o artigo 131 ao 140, da questão dos maus tratos, da lei da menina do Bernardo, as alterações, artigo 18, artigo 70, e dos conceitos iniciais que a gente começou apresentando. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito cuidado, ECA vai cair, vai ter uma questão de Estatuto da Criança e Adolescência, e eu fiz, é muito grande, eu fiz um resumo muito rápido, mas é importante que vocês leiam, releiam, façam as atividades, porque a gente tem questões de legislação e a gente não pode perder esse espaço. Forte abraço, espero que vocês tenham gostado da aula. Até